E dando continuidade à nossa pele, a gente vai falar agora da derme. Então, epiderme, tudo certo. Já percebemos que tem 5 camadas, eu não vou estar repetindo, vocês vão voltar ao slide e rever. E aqui a gente vê a derme. Como é que funciona a derme? A principal função no momento da injúria é oferecer resistência, suporte, sangue e oxigênio. Então, se eu pergunto para vocês, gente, qual é a camada vascular da nossa pele que não possui vasos, que não tem sangue? Seria a derme, a epiderme? Olha aí, é a epiderme. A epiderme, ela é a vascular. Quem alimenta a epiderme é a derme. Porque a gente vai ver que ela tem umas papilas, que ela adentra a epiderme e ela vai dar essa nutrição para a epiderme, que ela é uma camadinha fininha. Então, a principal função é justamente sangue e oxigênio. E quais são as principais células que a gente encontra na derme? É a melanina. Eu gosto muito de relembrar, viu? Puxar a orelha, de voltar, vou para frente, vou para trás. Lembra, a melanina é epiderme porque é a cor, é o sol, bate na epiderme. Então, os melanócitos, as células dendríticas que produzem a melanina, está na epiderme. A derme, ela tem colágeno e elastina. Então, é um tecido conjuntivo fibroso de colágeno e elastina, tá certo? Então, onde é que está o colágeno? Na derme. E vocês sabem quem produz o colágeno e a elastina? Qual é a célula principal, a proteína abundante que a gente precisa na cicatrização? Que é o colágeno. A gente não quer colágeno, quer a proteína. A gente tem que lembrar que quem produz essa célulazinha é o fibroblasto. Então, o fibroblasto, ele é responsável para produzir o colágeno e a elastina, que vai formar aquela matriz extracelular, rica de proteínas e de células, que vai justamente promover a cicatrização. Então, o colágeno e a elastina, que são fibras dentro de uma matriz de polissacarídeo e proporcionam força e elasticidade à pele. Por isso que a gente vai ver na velhice, no envelhecimento, a gente vai perder essa elasticidade, a gente vai perder essa força têncil, inclusive da cicatrização, porque a gente não tem mais essa produção de colágeno. E aí as pessoas querem tomar colágeno, curativos de colágeno, então é isso que a gente também tem que pensar, certo? Posso dar prosseguimento? Está todo mundo ok? Todo mundo entendendo? E aqui a gente diz, olha, as principais células da derme. Fibroblastos, que produz as fibras elásticas, tem o colágeno que dá resistência, e eles estão dentro de uma substância fundamental, que são glicosaminoglicanos e água. Isso aí, composto disso aqui, forma matriz extracelular. Sem isso, não há cicatrização. Por isso que é importante a questão da nutrição, é importante a alimentação, é importante o repouso, as questões de estresse, que a gente vai ver os fatores que interferem no processo cicatricial, gente. E falando de derme, a derme, a gente viu que a epiderme tem 5 camadinhas, e a derme, embora seja a maior camada em espessura, ela possui os vasos sanguíneos e ela é dividida em 2 camadas. O tecido conjuntivo denso, que é uma camada reticular, e o tecido conjuntivo frouxo, que é essa camada papilar. E se você perceber, papilar porque ele tem umas papilas que penetram a epiderme, que vai oferecer essa nutrição à pele. Então, passando aqui a derme, então aqui as terminações sensoriais, elas também estão basicamente dentro da nossa derme. E a gente não vai falar sobre isso, mas se você for... Vocês já ouviram falar em corpúsculo de Ruffini, que é responsável pelo tato, as sensações, as terminações nervosas livres, olha, que elas inervam até o folículo aqui piloso, por isso que o pelo dá sensibilidade, é importante a questão do nosso pelo. Os bulbos terminais de Krause, que é responsável pela sensação de frio, os de Merkel, que dá a sensação de tato, de pressão, as terminações nervosas livres, o corpúsculo de Ruffini, de Pacini. O corpúsculo de Pacini, olha ele aqui, esse azulzinho aqui, ele é responsável pela pressão e vibração. Então, essa sensibilidade está aqui, ó, saindo, todas estão na derme, localizadas na derme, tá vendo? Aqui, ó, folículo receptor, todos esses aqui. Então, isso aqui é uma coisa à parte que vocês também podem estudar. Aqui eu vou falar um pouco, mas vocês vão ter que buscar para estudar mais. Então, falamos sobre a epiderme, a derme e a hipoderme, que é aquela camada mais interna, que ela é rica em tecido adiposo. Então, aqui tem um tecido conectivo ou conjuntivo frouxo e ela tem a função de energia,
porque a gordura ela tem uma reserva energética, então ela tem também sua finalidade, sua função. Depois dessas 3 camadas, até agora nós falamos das 3 camadas, epiderme, derme e hipoderme. Importante saber quais são as funções dessa pele. Ela tem termorregulação, a manutenção da temperatura corporal constante, ela é eliminação de excretas, então ela mantém a nossa temperatura corporal, a eliminação de excretas através do suor, sensorial, porque nós vimos as terminações nervosas presentes para tato, para calor, para frio, todas essas sensações que tem essas terminações nervosas. A presença do manto hidrolipídico, que também é bem comum no bebezinho, que é uma proteção que tem, então essa função de proteção que a pele nos dá, essa reserva. Por isso, quando a gente tem uma lesão que rompe a epiderme, essa proteção, as bactérias elas vão penetrar, porque ela é um meio rico em proteína. O sangue, as lesões, elas são ricas em bactérias, elas geralmente têm bactérias, sempre tem, porque nossa pele ela é recoberta pelas bactérias que não são patógenas, são as bactérias comuns ao nosso corpo. Então, quando há uma lesão, essas bactérias elas vão migrar para esse ferimento. E outra função importante da pele, que é a renovação e reparação, a divisão celular. A pele, ela se regenera. Então, ela pode ser regenerada e ela vai entrar no processo cicatricial quando há uma lesão, quando ela vai ficando mais crônica, quando ela vai demorando a cicatrizar, tá certo? Por exemplo, aqui a gente mostra a pele como uma barreira protetora, gente. Olha aqui mostrando, esse slide é bem bacana, mostrando os queratinócitos, que tem essa forminha de tijolinho que está aqui na epiderme. Olha a melanina aqui, os melanócitos, que elas são as celinhas dendríticas, parece que tem uns dedinhos, que são os vasos sanguíneos, mostrando que esses vasos sanguíneos, eles estão aqui na derme. E o que é que tem na derme? Que é bem esquemático aqui. Essas célulazinhas brancas aqui são os fibroblastos. E os colágenos são as fibras que estão entremeadas aqui, que formam a matriz celular. Então, esse slide é bem rico, mostrando aqui a matriz extracelular, que é o que a gente quer numa lesão. Então, ela é composta de colágeno, ela tem elastina e adesão de proteínas, fibronectina e outras células aqui presentes. São muitas células. Diante de tudo isso, eu trago para vocês uma revisão bem básica. Bom, gente, aqui eu fiz um esqueminha para vocês, para a gente entender melhor a epiderme. Então, essa estrutura da função, olha só, que a gente encontra na epiderme, as células epiteliais, que são provenientes da camada basal, formam camadas planas e anucleadas. Eu falei para vocês que ela perde o núcleo, né, as células dos queratinócitos, tem função de barreira contra lesões, contaminação e perda da umidade. Então, isso aqui é o resumo da epiderme. E a célula principal, o melanócito, que são células produtoras de melanina, proteção contra os raios UV e responsável pela pigmentação da nossa pele. Quem é muito branco, quem tem albinismo, são pessoas que elas não possuem ou ela tem deficiência de melanina. Então, elas talvez não tenham a célula, o melanócito, que é a célula que produz a melanina. É bem claro, melanócito vai para a melanina, vocês são todos enfermeiros, sabem tudo também. Então, olha bem aqui, essa outra aqui. Quando eu falar derme, o resumo, colágeno. Pensa logo, derme tem colágeno, derme tem sangue. A proteína colágeno é a proteína constituinte importante que vai permitir força e suporte. Também está a elastina nessa derme. E os nervos também. A gente viu todas aquelas terminações nervosas que eu apresentei para vocês, corpúsculo de Ruffini, Pacini, responsável pelo tato, pela sensação de calor, de frio, tudo isso está na nossa bela pele. Então, esses nervos vai detectar todas isso, temperatura, reação de proteção, tudo está na derme. E o que é importante? Os colágenos, essa trama densa, transporte de O2 e nutrientes e a eliminação de produtos de degradação. Então, nos nossos capilares, que eles brotam também da hipoderme. A hipoderme no tecido gorduroso e eles estão presentes. E os apêndices epiteliais, que a gente não pode esquecer, isso é só uma revisão, viu, gente, de pele. Imagina o que a gente tem para ver de cicatrização e de lesão por pressão quando eu chegar lá. Mas é assim mesmo, devagar e sempre, aos poucos, revisando, voltando, é assim que se aprende. Então, os apêndices epiteliais, a gente tem os fólicos pilosos, os nossos belíssimos pelos, né, revestidos por células epiteliais. E os fólicos pilosos produzem os pelos, aumentam a sensibilidade da pele e os nossos pelos, eles realizam a termorregulação. Daí a importância de não remoção de tantos pelos. Ele também tem uma proteção para a nossa pele.
As glândulas sudoríparas que produzem o suor, elas também estão localizadas na derme. Elas nascem da derme, então produzem suor, realizam termorregulação também. E as sebáceas que produzem o sebo, mantêm as condições da pele e dos pelos e regulam o pH. E esse pH é antimicrobiano, por isso que a questão da acidez da nossa pele é ácida. Aquilo que eu já falei para vocês. Por fim, a nossa bela, a hipoderme ou o tecido subcutâneo. Alguns têm menos, alguns têm mais, que é o bendito tecido gorduroso. É uma camada móvel, ela acumula energia, porque a gordura é uma energia, e ela serve também de amortecimento de pressão, gente. Nem todo mal a gordura tem muitas vantagens. Não estou falando de obesidade, estou falando de uma gordura, que ela tem essa função de amortecer, ela produz energia durante, digamos, longos períodos de dietas. O glicogênio hepático, a gente sabe que ele vai ser transformado em energia na falta de calorias diárias. Então, ela serve bastante também. O que é que acontece aqui? É um tecido conectivo ou conjuntivo. Então, contém nervos, realiza aporte sanguíneo, fixa a pele ao tecido subjacente e ela serve de suporte. Tudo isso é na hipoderme. Gente, a depender do estado nutricional e da região do corpo, a hipoderme ela pode conter uma quantidade variável de tecido adiposo. Quer dizer, ela varia de pessoa para pessoa, vai depender se você é nutrido, desnutrido, se está obeso. Então, essa variação ocorre de pessoa para pessoa.